Tuta, Ah, boa noite. Hoje nós vamos ter uma apresentação muito legal sobre o Museu Invisível, que vai ser apresentada, vai ser feita, vai ser nos brindada pela Tuta Magaldi. Tuta, eu daqui a pouco vou compartilhar e tá. gostaria se eu pudesse se apresentar para aqueles que não te conhecem, porque aí você sabe que o nosso Olha, canal ele é visto por muita gente, e tem gente que não te conhece. Então, se puder, se sou apresenta meu e nome, daí segue. meu nome verdadeiro é Maria Clotilde Magaldi. Meu codinome é Tuta Magaldi. Eu respondo há muitos e muitos anos por este nome, porque minha mãe também se chamava Clotilde, então sempre inventaram um outro nome para mim. Sou psicóloga formada pela USP, sou mãe de dois filhos ótimos e avó de dois netos maravilhosos, e sou colega de turma desse povo que começou essa, esse encontro entre nós. do, Sou contemporânea do Fernão Dias, né? A gente lá tinha classes separadas de homem e mulher, mas no colegial nos juntamos e, enfim, o Wagner, o Ari, e essa turma toda do Fernão, eu conheço há, sei lá, 60 anos, 70, 60 anos, né? É isso. Eu nem tinha nascido, eu já conhecia eles. Bom, então Então, eu vou aproveitar e vou fazer o compartilhamento aqui da tela. Tá com a palavra, tu tá. Fica à vontade. Vamos lá. eu não vejo, né? É isso? Não, eu vejo. Vê sim. Então, a ideia de fazer. Bom, primeiro eu estava marcada, combinada de fazer uma apresentação sobre o Dia da Consciência Negra. Eu comecei a preparar, e quando foi na semana passada, eu liguei para o Wagner e disse: Wagner, esse é um tema essencialmente político. A gente vai entrar numa discussão infindável de posições políticas que defendem assim, o que vem assado, eu acho que não quero fazer. E, por esse mesmo tempo, me caiu às mãos um livro que se chama O Museu Invisível, feito por um jornalista francês, acho que ele é francês, que é o Hershberg, Nathanael Hershberg, e que ele conta essa história, né? Que existem uma quantidade de obras de arte perdidas pelo mundo enorme, maior do que qualquer museu, mais de 300 mil obras são roubadas por ano, 10% se descobre onde estão. Então, cadê essas obras? Onde estão? Né? Algumas eu não consegui nem a cópia da estampa, porque ou não tem, ou não foi catalogado, ou enfim, achei difícil conseguir mostrar todas, mas o que importa mesmo é a história que envolve essas obras, né? Então, me ocorreu que isso talvez pudesse ser uma conversa divertida para a gente fazer, porque tem histórias mirabolantes, tem histórias divertidas. Vocês vão ver, vou contar algumas delas, mas eu teria mais outras 20 mais ou menos, para contar, né? Então, diz a literatura que é um dos maiores museus do mundo, e é também um dos mais ricos, porque tem milhares de obras de arte e o povo rouba direitinho. Picasso parece que é o mais roubado. Também é um cara que produziu muito, né? Renoir, Rembrandt, Monet, Matisse, Warhol. Olha, tem de um tudo, né? Tem, às vezes, são obras encomendadas por contrabandistas e tal, ou mesmo colecionadores de arte que encomendam, eu quero a obra de fulano de tal, assim, assim, né? Vermeer, coitado, que fez pouco, produziu pouco na vida, é um dos que está no topo da lista, né? Van Dyck foi roubado. Olha, é, eu fui ficando muito encantada com essa história, né?
Agora, não foi só quadro, tem escultura, tem móvel, tem livros que valem muito dinheiro, que tem assim 200, 300 anos, tem instrumentos musicais, joias, tem relógios. É tão impressionante que você fica pensando, primeiro lugar, onde está? E segundo lugar, como que isso foi roubado? Como são precárias as medidas de segurança dos museus, dos lugares, enfim, tem de tudo, peça grande, pequena, de agora, pré-colombiana, de gente que tem valor, qualquer tipo de gente. Vamos lá, qualquer tipo de obra, pode mudar, vai. Ah, a pena é que é um museu extraordinário, mas que nenhum de nós pode ver, né? E foram roubadas de tudo quanto é lugar, desde casa de colecionador, assim, de ricos, que tem uma coleção de arte, que os ladrões ficam sabendo e entram e levam. Às vezes é de dentro de museu, às vezes é de acervo técnico do museu, está lá guardadinho, bonitinho, e que um belo dia um funcionário resolve, sei lá, ganhar um pouco mais de dinheiro, tira uma obra e demora-se, às vezes, 2, 3, 4, 6 meses para descobrir que foi roubado. Daí você perde muito da possibilidade dos caminhos, né? E uma coisa que me deixou muito impressionada é que é considerado o quarto empreendimento criminal mundial mais rentável. Tem droga, depois tem tráfico de armas, depois tem lavagem de dinheiro, depois tem roubo de arte. Então, eu achei que era um assunto que merecia que a gente se divertisse um pouco com ele, né? O Art Loss Register, que é um banco de dados internacional, ele fala em mais de 300 mil obras roubadas a cada ano. Eu acho, não posso duvidar deles, mas eu duvido deles, porque como assim? Primeiro, como tem tanta produção assim, e depois, cadê? Né? Eles acham que só se recupera por volta de 10%, né? E é uma investigação difícil de fazer, porque, primeiro, que uma obra de arte, ela é fácil de você transportar. Se você faz um rolinho da tela e põe dentro da sua mala, você leva de um lugar para outro, né? Claro que você não leva com a moldura. Às vezes eles tiram até da montagem, da, daquela madeira onde foi montada, antes da moldura, e leva de um lugar para outro, troca. Os contrabandistas têm um mercado de troca, não só de obras de um para outro, e tal, mas como, por exemplo, ó, eu roubei tal obra de tal lugar. Eu vou negociar com o governo de tal lugar que se vocês aliviarem a pena de fulano de tal, que é meu irmão, que está lá na cadeia, eu devolvo. Então, serve de mercado e serve de moeda para muitas coisas. Pode ir, vai. Bom, daí eu fiquei pensando, museu, né? Que coisa engraçada que é museu. Você ficar juntando coisas e você daí se transforma isso numa instituição, né? Então, fiquei pensando que desde sempre a humanidade gostou de colecionar objetos, né? Desde tampinha de garrafa até concha, até card, falando nos dias de hoje, né? É, e você coleciona por quê? Ou porque você acha bonito, ou porque são coisas difíceis de achar, ou porque são coisas raras, né? Ou porque são coisas caras, né? Cada um de nós conhece alguém, ou às vezes até um de nós mesmos, que tem, assim, coleção de corujas, um monte de tipos de corujas. Coleção de. Eu, quando eu era menina, eu tinha uma coleção de maços de cigarro estrangeiros. E eu tinha um tio que era um físico, o Mário Schember, e que ele uma vez foi para a China, isso acho que antes até da ditadura. Ele foi para a China e ele teve a pachorra de guardar todos os cigarros que ele fumou lá. Eu tenho esses maços até hoje, são lindos, são lindos. De quem, Então, hein? De quem?
Então, cada um de nós conhece alguém, ou mesmo a gente já fez coleção de coisas, né? O museu é isso. O museu é uma coleção de coisas. A palavra museu vem do grego e significa casa das musas. Assim, desde a Alexandria já se usa assim essa ideia de museu como um lugar de estudo de ciências, estudo de arte, tanto que você tem hoje em dia museu de história natural, museu das ciências, né? Além de museu de arte, né? Eles se configuram como museus, efetivamente, desde o século XVII. E começa a história dos museus com a doação de colecionadores particulares. Pode trocar. Adiante, Wagner. Isso. O primeiro museu público surgiu na Universidade de Oxford, a partir da coleção de John Tradescant, que foi um botânico, jardineiro, colecionador, e ele ficou tão famoso nas coisas que ele fazia, porque havia gente que dizia assim, não, para você ser uma pessoa culta, para você cuidar da sua alma e para você ser uma pessoa melhor, você tem que visitar a arca do John Tradescant. Mas quem fez essa doação foi Elias Ashmore, que hoje é o nome do museu, inclusive, né? Em 1683. Diz a história que como que o Elias ficou com a coleção do John é uma história meio nebulosa. Diz que ele pagou 1 libra por cada peça, mas ele tinha peças muito interessantes, mas, enfim, esse se constituiu o primeiro museu, que se pode denominar museu. O segundo também surgiu na Inglaterra, em 1759, a partir da coleção de Hans Sloane, que veio a ser o Museu Britânico. Então, os museus começam com uma coleçãozinha de alguém que doa, né? Na França, em 1793, foi criado o Louvre, também a partir de coleções doadas, e foi, na verdade, o primeiro museu, assim, francamente aberto ao público, tá? O Metropolitan de Nova York foi criado quase um século depois. Eu até assustei com essa data, achei que era mais anterior. Mas eu lembrei que os próprios Estados Unidos também não são tão velhos É. né, quanto o velho mundo. Eles são mais o novo mundo. Né? Aqui no Brasil, que a coisa acontece? Quando o primeiro museu assim declarado Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi o embrião do Museu Nacional de Belas Artes, foi criado em 1816. Agora, tem registros, mas eu não consegui descobrir claramente, porque também não era o foco da minha pesquisa, que quando o Maurício de Nassau veio para cá, em Pernambuco se fez um pequeno museu, mas eu não fui adiante nessa pesquisa. Né? O Museu do Rio de Janeiro foi criado em 1818, em 1894, o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, em 1894, também o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em 47, o MASP, em 48, o Museu de Arte Moderna do Rio e o Museu de Arte Moderna de São Paulo. E em 63, o Museu de Arte Contemporânea da USP. Eu não explorei os outros estados também porque achei que só para dar uma palhinha, isso aqui estava bom. Podemos seguir, vai. Bom, a chamada que eu fiz para a palestra de hoje foi o roubo do Museu de Arte Moderna de Paris, onde foram retiradas 5 obras de arte em muito pouco tempo, que foi um Picasso, um Leger, um Braque, um Modigliani e um Matisse. Curiosamente, eu também me deparei com isso sem querer. Há 2 semanas ou 3 semanas atrás, a Netflix lançou um filme chamado O Homem-Aranha de Paris, que é esse camarada, Vedian Tomic, que ele é um ladrão, que ele foi ladrão desde pequeno. Ele perdeu a mãe muito cedo num acidente, o pai tratava ele muito mal, então muito rapidamente ele caiu na rua,
E ele foi roubando um livro aqui, uma coisa ali, tal, tal, tal. E ele, a partir de aprender um pouco fazer parkour, quando ele foi morar em Paris, ele se transformou num cara de capacidade de escalar os prédios impressionante, impressionante. Ele conheceu um receptador, que era o Courbet, que era dono de uma galeria, e o Courbet encomendava obras de arte e o Tomit ia buscar. O curioso dessa história é que esse filme da Netflix não é bem é um documentário, como eles chamam assim, fantasiado, né? Docudrama, não sei muito bem como é que se diz, mas é um documentário em que o próprio Tomit conta a história, conta como ele fez. E aí, bom, tem a encenação, que ele é o ator, né, de como ele fez, mas ele vai contando como é que ele fez para entrar no Museu de Arte Moderna de Paris. Quando o Courbet disse que gostaria de ter um Leger, ele disse: Eu sei onde tem um, que era no Museu de Arte de Paris. O que ele fez? Pode virar. Ele, ele fez um estudo do museu minucioso. Ele se vestiu de, eu nem precisava se vestir muito, mas enfim, de homem de rua, homem sem teto, né, um homeless. Então ele comia um sanduíche ali encostado na janela do museu e foi observando que as pessoas que faziam a ronda, o turno do museu, não tinha, não tinha alarme. Então os seguranças andavam para lá e para cá, às vezes só um, às vezes dois, e tal. Ele montou um esqueminha assim de como se chama isso? Como eram turnos? Como eram os turnos? Quanto tempo demorava um turno? Quanto tempo que o cara fazia uma ronda por fora? Quanto tempo, de quanto em quanto tempo fazia uma ronda por dentro? Tal, tal, tal. Ele ficou sentado na janela um desses dias e percebeu, foi mexendo na janela, percebeu que os parafusos de prender a janela estavam para o lado de fora, a cabeça dos parafusos. Estavam maciadas, mas estavam do lado de fora. Ele foi numa loja, num Leroy Merlin, talvez, de lá, e comprou um monte de apetrecho. Comprou um derretedor de tinta, comprou umas ventosas, comprou um pincel, comprou tinta, nanana, e por 6 dias ele ficava sentado naquela janela e ele ia descascando um parafuso por vez, descascava, tirava o parafuso, punha uma massinha de modelar da mesma cor, alisava e tal. E bom, e ele tirou todos os parafusos da janela. Aí, uma noite, ele foi lá, arrancou a janela. Com as ventosas, ele tirou o vidro bem devagarzinho. Aí por dentro tinha uma grade com uma corrente, cadeado. Ele também tinha um alicate de corrente. Cortou a corrente, entrou na sala, pegou o Leger. Aí ele olhou do lado. Bom, a minha encomenda é o Leger, tá bom. Mas tem muito quadro bom aqui. Eu vou levar mais. Levou um Picasso, levou um Matisse, levou um Braque. Saiu, falou: Eu vou voltar, que era um Modigliani. Voltou, pegou um Modigliani. Quando ele estava retirando o Modigliani da parede, ele ouviu um barulho. Aí ele disse: Bom, não vou dar moleza para a sorte. Saiu, foi-se embora, descolou as telas das molduras, saiu tranquilamente. Ele disse, ele conta no filme que a coisa mais difícil, na verdade, foi atravessar a rua. Que apesar de ser no meio da madrugada, ele tinha deixado o carro dele um pouco mais longe do museu. Apesar de ser de madrugada, passava um carro, depois passava outro, e ele disse: não ia dar certo eu atravessar a rua com um monte de tela na mão, que um carro podia me ver. Então ele disse que esse foi o pedaço assim, mais tenso, né? Bom, quando ele
levou embora os quadros, o que aconteceu? Eu sei mais detalhes dessa história exatamente por causa do filme que eu acho que vale a pena ver. Chama-se O Homem-Aranha de Paris. Vale a pena, Netflix, é 1 hora e pouquinho. É muito fácil de assistir, é muito interessante, muito gostoso de ver. Daí ele levou lá para o Couvé, que era o cara que tinha pedido o quadro para ele, e o receptador ficou enlouquecido, né? E ele prometeu um certo dinheiro para o Tomite, deu para o Tomite, na hora, uma sacola com um tanto de dinheiro, e disse: a semana que vem eu te dou o resto, que eu vou negociar as obras, eu te dou mais. Ele ia receber US$ 250 mil, que eu achei que era uma bagatela de dinheiro, mas enfim, por tudo isso. Mas, e a ideia do Tomite era: eu vou mudar de vida, chega de ficar roubando, eu vou comprar um barco, vou arranjar uma companhia para mim, vou mudar de vida, etc, etc. Mas o, o receptador dele, peraí, o receptador não foi cumprindo a sua promessa de dar o dinheiro para ele. E ele foi ficando meio aborrecido com isso, porque o dinheiro foi acabando, ele foi gastando, o dinheiro foi acabando. E aí ele teve que voltar a roubar casas que ele levava lá ainda para o receptador receber, mas já não era a quantia que ele queria. Bom, corta. Paralelamente a isso, na polícia de Paris, o Tomic já tinha cumprido uma certa. Ele já tinha cumprido uma prisão, tá? Então, uma certa altura, a polícia de Paris pensou assim: puxa vida, o que será que o Tomic está fazendo agora que ele já saiu da cadeia, né? O que será? Vou dar uma busca. E, bom, acharam ele, porque ele não era uma pessoa difícil de ser achada, e começaram a seguir o Tomic. Outro departamento da polícia, não era o departamento de caça-arte. E aí, os caras no filme, os policiais vão contando essa história, é muito divertida. Foram atrás do Tomic e foram percebendo que ele ia muito na casa, numa galeria que era do Couvé, que toda hora ele estava lá, toda hora ele estava lá. E aí esse setor da polícia resolveu fazer o seguinte: nós vamos aprontar uma para ele, nós vamos pegar ele em flagrante, nós vamos ficar seguindo o Tomic e vamos ver o que ele vai roubar, e quando ele for levar lá, a gente aprende os dois. E assim foi feito. Ele teve que roubar porque ele estava sem dinheiro, coitado. E aí ele teve que roubar uma casa, uma obra de arte, e quando ele sai, a polícia prende ele. E aí a polícia abre o porta-mala, tá lá a tal tela que ele roubou, uma tela, e ele, muito curiosamente, ele diz assim: mas também fui eu que roubei o Museu de Arte Moderna de Paris. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ele também achou que foi um roubo espetacular e que ninguém nem desconfiava que era ele. E a fama dele, cadê? Em segundo lugar, porque ele estava muito bravo com o Gouveia que não pagava ele. Ele disse: eu vou entregar ele. Então, me entregou. Bom, aí e daí ele ficou assim um pouco mais alegrinho, que bom, alguém viu que o roubo dele era mesmo muito legal, né? Muito espetacular. E aí ah, prenderam ele, prenderam o Couvé, e o Couvé disse: olha, as obras não estão comigo, porque quando começaram isso foi mais ou menos 1 ano depois, tá? Quando começaram as investigações todas, eu fui ficando com medo, eu não podia sair com telas da minha galeria. Então, eu dei para um outro camarada guardar para mim, que é um outro cara que chama Born, que também foi preso. E esse último disse o seguinte: olha, eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso com essas obras na minha casa que eu destruí todas elas. O
Tomic diz no filme que ele duvida, porque ninguém é louco, e todo mundo era do mesmo mercado, ninguém era bobo de destruir obras deste valor. Então, ele acha que não foi destruído coisa nenhuma. O Tomic pegou 8 anos de cadeia, o receptador 6, e esse ajudante 5. Ou 876, ou enfim, é mais ou menos isso. O Tomic saiu recentemente da cadeia, né? Mas ninguém sabe onde ele anda também. E as obras, ó, nunca mais. Nunca se soube registro dessas obras. Adiante. Então, são essas as obras que ele roubou. Esse aqui é ele, tá vendo? Aqui no cantinho de baixo. Essas 5 obras que ele tirou do museu. Léger, primeiro o Léger, o Matisse, o Braque e o Modigliani, embaixo o Picasso e o Monet. E a cara dele é essa mesmo. Muito espertinho, muito espertinho. Ele andando pelos telhados de Paris é impressionante. Adiante, vai. A Mona Lisa também foi roubada. E foi roubada também de um jeito interessante. Um antigo funcionário do Museu do Louvre, Vincenzo Perugia, o que ele fez? Segunda-feira o museu não abre, né? Segunda-feira durante o dia. Ele ficou na noite anterior, ele ficou no museu, se escondeu dentro de um armário de limpeza, coisa assim. E aí ele, ele tinha sido a pessoa que instalou a porta de vidro que protegia a Mona Lisa, né? Então ele sabia exatamente como que era a fixação dessa porta de vidro e como era a fixação do próprio quadro da Mona Lisa, né? Ele foi lá, tirou da moldura, pôs debaixo do casaco. A Mona Lisa é um quadro pequenino, e levou embora. Agora, mais engraçado é por que ele levou embora. Porque ele achava que a Mona Lisa tinha sido um quadro confiscado numa das guerras de Napoleão, ou, sei lá, alguma outra coisa, da Itália, que esse era um quadro que pertencia à Itália. Então, ele achava justo devolver para a Itália. Então, ele pegou o quadro, uns 2 anos depois, ele ofereceu para a Galeria Uffizi, de Florença. E aí que ele foi preso, né? E ele dizia que era um roubo patriótico, porque ele achava que a Mona Lisa pertencia à Itália. Então, ele justificou o roubo, que era assim, não era para ele, era para devolver para a Itália um patrimônio que lhe pertencia. Ele não sabia que o quadro tinha sido comprado pela monarquia francesa há muitos anos. Esse quadro era muito querido pela monarquia francesa. Também ficou no quarto de Napoleão uma certa época, enfim, mas ele pertencia à França. Vamos lá. É. Esse Berni também é uma história engraçada. É um pintor argentino, que tem muitas influências interessantes na vida dele, de surrealistas e tal. É um pintor bastante considerado na Argentina. E ele ia fazer uma retrospectiva no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Então, tinha um caminhão que estava transportando 15 telas suas. Era um segredo. Eles não sabem até hoje como que essa informação vazou. Mas 2 caras disfarçados de policial pararam o caminhão dizendo que precisavam fazer uma vistoria. Assim que os caras pararam, abriram a porta, eles sacaram as armas e renderam os moços que estavam lá na transportadora, pegaram pegaram as obras e levaram embora. Agora, o mais divertido da história é que, antes de partir, eles deram 120 euros para cada um dos transportadores, para que eles ficassem calmos, para eles não se aborrecessem com a história, para eles também terem uma vantagenzinha nessa coisa. Esses moços foram presos 2 meses depois, mas esclareceu-se um pouco assim, um pouco porque eles pararam, um pouco porque eles receberam uma gorjeta, etc., etc., ficaram presos um pouquinho de tempo, mas as obras desapareceram.
nunca mais foram vistas, né? Mais um, Wagner. A gente tem um museu que recebeu um roubo, também muito divertido, que é no Rio de Janeiro, é um museu que 4 obras foram tiradas, e é considerado o 7º maior roubo de arte do mundo, pela importância das obras, né? E foram levados Picasso, Salvador Dalí, um Monet e um Matisse. Agora, também é engraçado esse roubo, porque foi numa sexta-feira de carnaval. Já estava todo mundo mais relaxado, mais alguns funcionários já tinham ido embora, assim, mais no final do dia e tal. Durante a passagem do bloco das Carmelitas, que é um bloco que sai na sexta-feira antes do carnaval, 4 homens invadiram o museu, que estava aberto, ainda tinha gente lá dentro e tal, com metralhadoras, com granada, não sei o quê. Fizeram 9 reféns, agrediram um vigia, tarará, tarará, descolaram as obras das suas molduras e saíram no meio do carnaval, no meio dos blocos, sambando e dançando, e também, isso há 17 anos atrás, nunca mais se soube dessas obras. Então, é curioso como cada roubo desses tem uma peculiaridade, né? E tem um estratagema, né? Teve um roubo no Museu de Estocolmo, em que os caras... O Museu de Estocolmo, o Museu de Arte, ele fica numa espécie de um promontório, assim. E eles entraram no museu, renderam os vigias e tal, 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 e fugiram de barco. Passou um barco e catou eles e levou. Mas eles foram muito espertos, porque você tinha poucas vias de acesso até o museu. E mesmo as vias de acesso do museu, eles interromperam com carros queimados, fizeram lá umas gracinhas, queimaram um carro aqui, puseram umas madeiras ali e fugiram pelo mar. Esses foram pegos, mas também tem sempre alguma coisa de rocambolesco nesses roubos, né? Esses maiores. Pode avançar, Wagner. Eu só preciso pegar um cabo aqui, Wagner. Espera aí. Ok. Hoje aqui em casa está tendo uma filmagem. Aham. A gente loca a casa para fazer filmagem, né? Ah, E que aí bom. eles desligaram a internet, eu estou na internet do telefone só. E o telefone Aham. estava com a fraca. Vamos lá. Agora, o maior roubo Muito da bom. história é Ah, desse museu, a Isabella Stewart Gardner, de Boston, que essa mulher é que montou o museu. Ela tinha muitas obras de arte. No começo do século, ela construiu um local e pôs as suas obras de arte lá dentro e foi aumentando com o tempo e tal. E em 1990 foram roubadas 13 obras. 13. É considerado o maior roubo da história. Não só eram obras quaisquer. Por exemplo, essa marinha do Rembrandt é a única marinha dele, não tem outra, entendeu? Então, são obras muito preciosas. Tem Rembrandt, tem Vermeer, tem Degas, tem Manet. Olha, são 13 obras portentosas que foram retiradas. Os caras entraram, imobilizaram, era de noite, sempre de noite, né? Imobilizaram, menos o nosso roubo, que foi carnavalesco, o resto foi de noite. Imobilizaram os vigias, puseram um esparadrapo na boca, algemaram, levaram eles para o
o porão do museu, e ficaram bastante tempo lá dentro. Ficaram uma hora e tanto lá dentro, escolhendo, roubando, pegando daqui, pegando dali. E também começou com dois caras chegando como vestidos de policial, dizendo que tinha muitos distúrbios. Isso foi no dia de St. Patrick. Então, era justo que, podia ser mesmo, que tivesse alguma arruaça na rua, alguma bagunça, gente que andava para lá e para cá. Era ainda no começo da noite, sei lá, 11 horas, meia-noite. Tem gente que viu os policiais na porta, viu eles entrando e acharam que, bom, era alguma intercorrência do museu, policiais e tal. E eles fizeram esse roubo espetacular. E até hoje não se tem notícia do que aconteceu com esses quadros, né? Eu fiquei muito impressionada, principalmente com esse Vermeer, que é o concerto, né? Porque esse quadro é tão bonito e essa marinha do Rembrandt também é tão bonita. Em que parede que estão pendurados esses quadros? Quem é que vê esses quadros? Quem está vendo esses quadros, né? E esse foi é considerado o maior roubo. Foi em 1990, portanto, faz 33 anos, né? E ele já mais ou menos vai perdendo um pouco da esperança de recuperar esses quadros. Será que eles foram destruídos? Será que eles estão em casa de alguém? Será que eles ainda vão aparecer? Porque também, às vezes, acontece o seguinte: tem museus pequenos de cidades pequenas, que podem comprar obras assim, ou de má fé ou inadvertidamente, ou recebem doação, sabe? Tem assim, várias maneiras de você colocar na parede essas obras sem que elas venham a público, sem que elas apareçam, porque obras não dá para você, não dá para você vender um Vermeer desse, né? Você não pode chegar numa galeria ou num leilão, ou alguma coisa assim, e botar para vender, porque, bom, enfim, não preciso dizer, nem sei porquê, né? É. Pode ir mais uma, Wagner. Esse, eu peguei, assim, eu pensei alguns roubos famosos que eu achei mais curiosos, os mais curiosos que eu fui achando, né? Tem um roubo esse do Museu de Arte na Polônia, foi muito interessante, porque assim, era um estudante que ele pediu licença para fazer um estudo de um quadro do Monet. Então, fazer um estudo de pintura de alguns quadros e tal. Então, ele, por mais de um mês, teve autorização para entrar sem pagar, para fazer estudo das obras. E ele foi fazendo uma linda cópia, supõe-se, né? Uma linda cópia desse quadro do Monet, que é a Praia de Pourvy. E aí, um belo dia, ele troca a cópia pelo verdadeiro. E o que eu achei muito divertido é que ele troca essa cópia e demoram para perceber. Não foi percebido. Então, você não podia dizer que tinha sido eles, com toda certeza, porque estava lá, sabe quando você passa assim, a cópia era muito bem feitinha, você passa, assim, olha assim de relance, né, os vigias e tal, mas até que um dia eles perceberam que era uma cópia que estava lá, possivelmente feita por esse estudante, né? Eu li também agora, ontem eu li, e parece que essa obra foi achada 10 anos depois, numa casa na periferia de uma cidade da Polônia, tarará. Mas a notícia não me dizia se, se tinha sido, se tinha ligação com esse estudante mesmo, né? Um outro roubo muito interessante também, muito conhecido, é a Natividade com São Francisco e São Lourenço de Caravaggio,
e desapareceu há mais de 50 anos, de dentro de uma igreja. Ele estava num oratório de uma igreja em Palermo, mas é um quadro enorme, de 3 por 2, mais ou menos, né? E que desapareceu. Em cima dessa história tem uma opção de teorias, que foram mafiosos, que foi a Cosa Nostra, que foi roubado por um e depois trocado por outros objetos por uma outra facção da máfia, e que até que ela foi devorada por porcos, porque estava guardada num celeiro e tomou muita umidade, não sei o quê. Tem várias histórias coladas. Até um padre que disse que pegou, mas depois ele disse que não era ele, e depois que ele ia devolver. Tem uma quantidade de histórias enormes em cima desse quadro do Caravaggio, mas que não tem nenhuma informação consistente, nenhuma informação que possa te levar, te encaminhar para a resolução desse quadro, do roubo desse quadro, né? Nós tivemos aqui também no MASP o roubo de 2 telas, um Picasso e não sei o que, acho que um Monet, mas ela foi rapidamente achada e devolvida. Mas vai mostrando um pouco da precariedade dos museus, precariedade no Museu de Arte Moderna da França, por exemplo, o alarme estava quebrado há umas 2 ou 3 semanas, mas eles mandaram consertar. Por isso que ele entrou e saiu 2 ou 3 vezes do museu para levar todas as obras que ele quis. Ele só não levou mais porque deu um barulhinho lá e ele ficou meio aflito, achando que talvez fosse gente chegando, e ele foi embora. Mas a precariedade dos museus é impressionante. É. A gente pensa que a precariedade nesse sentido, por exemplo, o Museu de Paris quebrou o alarme. Ah, 2, 3 semanas depois, não tem alarme? Como assim? Na Isabela, no Museu da Isabela Stuart, também, eles foram com muita facilidade, eles entraram e mobilizaram os guardinhas. Tá bom, a gente acha que a polícia apareceu, você já vai abrindo a porta, tal, 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 mas deveria fazer parte do treinamento deles que não era assim, né? E quando isso acontecesse, devia calçar essa informação em algum lugar, ou, enfim, de alguma maneira, né? Porque para que você não caísse nessa esparrela. Esse último que eu anotei aqui, eu também acho muito divertido, porque foi um homem que ele subiu no telhado da reserva técnica dessa galeria e pescou um quadro do Klimt. Quadro, Literalmente, né, Pescoal? pescou, literalmente. E é um quadro pesado, né? Ele deve ter. Isso que me fascina, a preparação que os caras fazem para chegar no objetivo. Para ele ter tido a ideia de fisgar, né? Ele sabia o peso da obra, ele sabia quanto que ele precisava ter nessa linha, e esse quadro também nunca mais foi achado. Então, eu ficaria aqui horas contando outras histórias, outros detalhes dessas coisas, porque eu não falei de escultura, né? Eu não falei de... Gente, tem uma escultura que pesa 20 toneladas, que estava dentro de um cemitério, que foi levada, sabe-se lá como, e que eles acham que hoje em dia não é mais possível descobrir, porque ela deve ter sido derretida e vendida como sucata. É. Então, e são obras assim enormes, desaparecem de jardins, né? Olha, tem as polícias têm uma divisão, não sei se é assim que se chama, especializada em roubo de arte. E os caras entendem de arte, conhecem a arte e, bom,
diferente dos outros policiais que não precisam ter esse treinamento nem essa cultura, né? E eles também reconhecem que você tem ladrões que também têm uma cultura de arte e ladrões que têm uma cultura de arte rasa. Por exemplo, quem fez o roubo lá no Museu de Boston roubou junto com esses 13 quadros, roubou umas outras bobagens, sabe? É assim, um vaso chinês, uma ponta de, de espada, coisas assim meio tontas se roubar, ou se rouba a espada inteira, ou se... Não, né? Então, você rouba só a pontinha, por quê? Porque você achou que a pontinha era de ouro. Tem umas incongruências em alguns roubos. Por isso que eles acham que tem alguns roubos que são encomendados por quadrilhas muito bem estabelecidas, que sabem muito bem o que fazer com as obras depois, e tem uns roubos, vamos dizer, mais amadores, né? Esse do estudante da Polônia, por exemplo, é um roubo divertido, mas ele leva uma desconfiança muito clara, né, para o cara, né? Então, basicamente era isso que eu queria Interessante, dizer nesse momento, e muito fiquei interessante. interessada em fazer outras apresentações mostrando escultura, mostrando livro, qual é a diferença de um de outro. O Tollett, Aham. que fez o roubo de Paris, ele, com 10 anos, ele roubou 2 livros de uma biblioteca de 200 anos. Quer dizer, ele cara, tinha talento. Ele tem talento, esse cara, né? É. Ele já parece que ele tem uma intuição do que realmente vale, do que realmente vale a pena e tal. E eu acho que esses caras são parentes na contravenção dos Uhum. falsificadores. Isso que eu fiquei interessada em ambos os temas. É Muito isso. interessante, muito interessante. Uhum. Eu não tinha noção da magnitude, vai, Ari, Eu também não tinha noção impressionante. Muito do tamanho bom. da É. encrenca, né? Ari, Eu, eu acho que a parte do roubo em si, como o cara entrou, etc., é interessante. Agora, o que me deixa muito, sei lá, escabriado, não sei se essa palavra ainda é usada, é para que alguém rouba essa obra? O que eles fazem? Quer dizer, o cara bota essa obra no lugar e fica olhando só ele. O que Ari, será? esses roubos são feitos por encomenda. É Mas encomenda, para que o cara quer essa obra? Quer dizer, porque, deviam perguntar porque para esse cara que receptava, falar assim, o que os caras fazem com essas obras? Isso que eu esses não caras consigo entender. vendem para gente que tem dinheiro, vendem bem para gente que tem dinheiro, que gosta de ter um quadro desse em casa, entendeu? Você deixa na escolhe parede de casa. na sua parede. Ou o É. colecionador que pensa que mais tarde, quem sabe, consiga trocar por uma outra obra, uma outra coisa. É um mercado submerso muito potente. Quer dizer, vou percebendo que é um mercado A muito pessoa, potente. 300.000 obras por ano, é inacreditável. Não, é Ah, é um enlouquecedor. prazer, né? Eu iria adorar ter um quadro aqui desse. Vamos roubar um para a gente, Rosa. Bem Ari, Eu, Você pode escondidinhos. subir a parede, Ari. eu quero um Escalar a vernier, parede. um vernier. Eu A também mulher quero do, ver-me. eu a também mulher do queria. Olha, brinco de pérola. é, Eu não queria. Esse é muito muito bom. carne de vaca, já não Muito quero. comum, né? Eu queria aquele Muito bom. concerto lá que foi roubado, que nunca É mais ninguém lindo aquele. É. viu aquele quadro. Não. Interessante, muito Agora, legal. eu sei que também tem, por exemplo, no Museu da Isabela, eles continuam oferecendo uma quantia para quem der informações. Tá? Muitas vezes vocês trocam o quadro por alguma regalia. Ah, queremos melhores condições na cadeia. Fulano de tal É. manda a sua turma roubar, e daí tem alguém que vai negociar com o museu. Ó, tá bom, a gente devolve, mas eu quero que você garanta que
o secretário vai melhorar nossas condições de vida. Tem muita barganha desse tipo, sabe? Acredito. Então, quero que diminua a pena de fulano de tal, né? E, às vezes, essas negociações são feitas, porque o que você vai fazer se você tem um... Vermeer fez pouquíssimas obras, se ainda rouba, né? Assim não dá. Então, tem um mercado subterrâneo aí, Ari, enorme, enorme. A gente não consegue nem ter muito acesso a essa informação, porque essa informação em si já é uma informação comprometida, sabe? Muito bom. E se sumir mais um Legal. vermelho, eu já sei que foi a rosa. É. Ah, Roberto. Eu eu acho estou que eu também trabalhando quero. isso, estou matutando aqui, ó. Desde que eu voltei da exposição dele. Roberto, Parece que o cara que mais foi roubado foi o Picasso, né? né? É. O cara que mais Mas produziu também. Produziu muito. Né? Diga, Vai, Roberto. Roberto. Eu só queria fazer um comentário e que eu acho é exatamente o reverso disso que você apresentou. Por exemplo, existem em muitos museus ou em muitos lugares que existem obras-primas que nunca foram feitas. São as falsificações. Então, Então, por exemplo, o quadro mais valioso que se vendeu até hoje, de 450 milhões de dólares, o Salvator Mundi, ele é atribuído ao Leonardo da Vinci. Mas esse uhum. quadro tem dúvida se o Da Vinci alguma vez pintou esse quadro. Então é exatamente o reverso disso. Quer dizer, Então, existe Roberto, acho que correlação. Né? você acho que você não pegou a minha fala inicial, quando eu comecei a falar, que eu tinha dois assuntos muito interessantes e muito ligados, que era isso, a falsificação e o roubo de arte, né? E a Então. falsificação, eu gostaria muito de fazer uma apresentação também para botar o Ari e o Ivan a me responder se é arte ou não é arte. Boa. Pelo amor de Deus, não faz mais isso, que eu não aguento mais esse tema. Para mim, né, Principalmente porque não deixaram você fazer a pergunta, não é? Exatamente. Roberto, É ó, isso Deixaram. aí. eu acho o seguinte, é arte tanto quanto. Para mim é arte tanto quanto. Claro. Exato. Então, eu Não, até Mas estava contando que eu estava lendo sobre isso e descobri que o Corot parece que ele tem muito mais quadro vendido do que ele efetivamente pintou. Exato. Verdade. A Jaqueline Então, levantou a mão. Eu levantei a mão porque eu não estou achando aquela mãozinha mecânica lá. Vai, Mas, enfim, Jaque. eu queria perguntar para a Tuta como é que você conseguiu material sobre todos esses então, roubos? Tá bom, teve o filme lá do francês, mas eu vou te dizer, eu tenho um amigo, eu acho incrível. eu tenho um amigo que Ô, Jaqueline, tem alguma Jaqueline, coisa estranha. Tem não, alguma coisa ela estranha tem nessa alguns história. quadros em casa, ela não quer mostrar. Como é que ela sabe de tudo? eu tenho um amigo francês com quem eu converso muito sobre falsificação e tal, não sei o quê, e um dia ele me aparece com um livro que chama exatamente isso, ó, O Museu Le Invisível. Musée, Que perfeito, legal. E muito aí, Manda legal. depois. Manda a referência dele depois. esse É, livro é de 2010. E daí eu fui fuçando na internet para ver se já tinham descoberto ou não aqueles claro. tais. Então, por exemplo, o Sim. quadro da Polônia, eu li que foi descoberto mais ou menos há uns anos atrás, que estava numa casa da periferia da Polônia. Não é sempre que ele chega ao final, mas aqui tem a chácara do céu, sabe? É uma Sim, coisa impressionante. Eu fiquei tão fascinada o dia que ele trouxe esse livro, eu falei, não, preciso fazer uma apresentação sobre isso. claro, É, genial. Agora, impressionante. o que vocês ficam conversando sobre falsificação? Vocês têm um negócio juntos? Estou brincando com você. Mais ou menos, mais ou menos. É, Não, é tá porque eu bom. acho que é um outro tema fascinante, que tem bastante material na internet, tem Sim. filmes sobre, vocês lembram do F de F, Fake, do F Orson for Welles? fake.
do Orson Welles. É, é. F de falso. Sim, legal. E, Muito bom. mas tem na internet, tem história dos grandes falsificadores, tem alguns filmes sobre grandes Sim. falsificadores, e tem gente que foi assim, grande falsificador, e daí um dia disse, quer saber? Eu não vou falsificar mais, vou pintar eu mesmo. Entendeu? E vira um pintor, virou um Claro. pintor. Foi preso. Começaram como falsificadores, né? Tem um camarada que falsificou, será que foi Vermeer? Acho que foi. Ele fez um Vermeer, falsificou lá, inventou, e vendeu para o pessoal da Alemanha, do Hitler e do Göring. E daí, essas obras, no final da guerra, foram encontradas dentro de um trem, numa mina de sal, não sei o quê, não sei o quê, e por acaso, por descuido, sei lá o quê, tinha uma nota fiscal do fulano de tal lá. Aí foram atrás do fulano de tal, que era holandês. E ele foi preso e condenado porque ele estava traindo a pátria, vendendo um patrimônio que era da Holanda para os inimigos. Uau. E aí ele disse, não, gente, eu que inventei aquele quadro, eu que pintei. Eu não destruí patrimônio nenhum da Holanda. Os caras disseram, não, senhor, esse aqui é autêntico. E ele disse, eu posso provar. Aí ele pintou no júri. Ele pintou. Um novo, igual. Assim, à la Vermeer. Bom, eu vou melhorar as minhas qualificações de pintura, vou passar para o óleo, que é mandar mais negócio. Quem sabe, né? Pois é, É um tema muito interessante, sabe? Tanto da mas falsificação, realmente. Ô, Jaqueline, desculpa, é uma Fala, pergunta Roberto. fora do tema. Mas você que domina a pintura, Não, não domino nada. não, domina. O que é a pintura têmpera? Boa pergunta. Têmpera. Obrigado, né? É uma bela pergunta. É uma bela pergunta. Eu Mas e a também não sei resposta? muito bem responder. Não, tá bom. É porque eu estava. Vai continuar como uma pergunta, né? É melhor. Eu sei Tá bom. mais ou menos. É uma mistura que você aplica numa parede. Mas eu não sei dizer na muito mais. parede Eu vou eu acho que é pesquisar. o afresco, né? Não, é que eu estava Não, lendo. afresco, mas a têmpera também. A têmpera também é uma. Bom, deixa para lá, depois eu respondo. Como eu sou engenheiro, É. para mim têmpera é um tratamento térmico de metal, mas Não, acho que não. não é isso, essa pintura. Não. Ok, muito bom. Super interessante, Tuta. Tá ótimo. Muito Parabéns, interessante Tuta. mesmo. Eu achei Parabéns. eu Obrigado. lamento, eu tinha feito um PowerPoint um pouco maior, mas eu Aham. perdi algumas páginas. Por isso que o Não, tá final bom. não tem Ô, tanta Tuta, ilustração. Tuta, Mas, foi bom, foi no tempo certo. Eu tenho amigos aqui no grupo que passou de uma hora eles dormem. Então foi ótimo você. Sabe como é que é a idade, né? Eu era jovem, Verdade, eles já eram chegando. idosos. Então foi no tempo certo, viu? Parabéns. eu estava com medo até, porque o que tem acontecido? O computador desliga e liga de novo, dizendo, olha, teve um problema e tal, desligou e tal. Isso nunca aconteceu, eu preciso chamar um técnico urgente. Não, tá Je ótimo. suis désolé. O É, Wagner, preciso só mais um detalhe. O Wagner, que é Fala. o coordenador do grupo, ele disse que para esses amigos ele vai instituir o uniforme de pijama para assistir o programa. Sim. Então, o teu foi Olha, ótimo, certo? falando nisso, o Arthur, ele estava outro dia sugerindo começar às 7h30, para não ir Da tão manhã, né? tarde. Por mim, tudo bem. 7h30 para ir até às 9. Ô, Arthur, você que está aí, olha, ele está aí. Confirma aí, Arthur. Vocês ouviram o que eu estou falando aqui ou não? Espero que Não, não. ainda não. Excelente, obrigado, viu? Onde você está, Arthur?
Onde você está? Onde está o Arthur? Restaurante. Ah, tá. No Estou no restaurante. restaurante. Tá bom. Obrigado. Muito bom. Ok, Valeu, gente. então, Obrigado. Tuta. Parabéns. Bom, Valeu. só para Parabéns, resolver Tuta. Muito bom. fracamente a pergunta do Roberto, que a têmpera é o que eu estava imaginando, é uma técnica de pintura onde os corantes e os pigmentos são misturados com um aglutinante. Que pode ser ou uma emulsão de água e gema de ovo, ou somente a clara. Ah, Mas legal. tem mais alguma coisa nessa Não, mas história. tá bom. Isso fica O para a principal próxima é o vez. ovo. Valeu essa parte já. Obrigado. Valeu. A clara Muito de bom. ovo com o pigmento. Porque, na verdade, a aquarela também é uma mistura do pigmento com, como é que chama? Ai, me deu um branco agora. Com Não é água? não, com goma arábica. Ah, é? Ah, É, legal. Para fixar, né? para fixar, para ter uma coisa, uma cola, né? Aham. Para fixar o pigmento, senão ele sai voando, você sopra, ele sai voando. Tá certo. Enfim. Obrigado Olha, pela Tuta, na informação. semana que vem. Puta, obrigado, maravilhoso. Tá Melhor que isso genial. só na Muito Dark bom. Web, viu? Fantástico. Adorei. Eu Foi vou, Na muito eu semana vou, que vem, gente, nós vamos Vai. ter uma apresentação do David Pennington sobre um curta-metragem, Button. Então, Legal. até segunda que vem, vai ser na segunda. tá. Hoje foi na terça, excepcionalmente, porque a Tuta está com certo. dificuldade na segunda-feira. Eu não tenho assistido direto porque eu estou mesmo. Mas, Wagner, eu tenho que confessar uma coisa. É, Eu só me dei conta disso é, ontem, que ontem era feriado, não tinha reunião. pois é. Ah, é, ontem era feriado, mas daí já Eu era. podia ter feito ontem, mas para mim já é tão estabelecido que segunda eu não posso, Tá entendeu? certo. Muito E bom. o dia da consciência negra, Tuta, como é que você foi esquecer desse Pois é. dia? Pois Que é. falta de Exatamente. consciência. Ok. Uma falta de consciência. Ô, Tuta, Eu não fiquei... quis fazer essa apresentação, né, Ari? Mas você Você devia sabe que- fazer, É. viu? Tá precisando de um Fala. pouco de sangue aqui. Não, tá muito É. light a coisa. Eu quero sangue no tapete. Eu tenho Ih, convicções tá bom. políticas bastante menos à direita do que algumas pessoas daqui. Como eu respeito todo mundo no que acredita e no que pensa, entendeu? Com Não ia dar certeza. certo. Não ia dar certo. Bem menos à direita, né? Tem menos à direita. Tá bom, gente. Boa Valeu. noite. Valeu. Boa noite. Obrigada, Beijo. Tuta. Obrigada. Até a Parabéns. semana que Tuta, vem. genial. Tchau. Obrigado, Tuta. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.